2 homens morreram eletrocutados após um rompimento de um fio de alta tensão no Parque Boa Vista. Sei que muita gente agora do Parque Boa Vista, de vários outros bairros da cidade de Campos e não só de Campos. Porque esse problema que a gente vai trazer agora, que infelizmente vem acompanhado de 2 mortes, é triste falar isso. Porque só quando acontece uma tragédia, só quando acontece um problema como esse, a gente começa a ouvir movimentações de quem já deveria estar atuando, seja com fiscalização, seja com manutenção, seja com uma atenção especial. Os moradores do Parque Boa Vista reclamam da falta de poda de árvores. Por isso a minha pergunta aqui no início: uma fatalidade ou uma tragédia que poderia ter sido evitada? A Letícia Antunes está desde cedo no bairro, no local. Agora ela está em frente ao IML, onde nós estamos vendo aí uma viatura da Polícia Civil. Nós queremos ter agora informações, Letícia, você que está desde cedo acompanhando esse caso. E eu já falei mais cedo, para quem está chegando agora, eu mais uma vez repito, muita força para todos os familiares desses 2 homens. A pior notícia que se pode receber, ainda mais da forma como foi, como aconteceu, que é o que a gente vai trazer agora, mais detalhes, novas informações. Letícia, o que é que você pode trazer para a gente a partir de agora? Bom dia. Oi, Ana, bom dia para você e para todos que estão nos assistindo. Já respondendo sua pergunta, né, se é fatalidade ou tragédia, na opinião da família, é uma tragédia anunciada. Porque não só a família, mas também os moradores ali do Parque Boa Vista, que fica em Guarulhos, aqui em Campos, eles têm vários protocolos, entrando em contato com a concessionária de energia, pedindo a poda de árvores, como você falou, e também pedindo substituição de postes antigos, que eles veem, né, segundo eles, há muitos fios nos postes e, de acordo com eles, alguns até amarrados, que não estão sendo utilizados. Então, fica aí essa situação difícil, né? A gente sempre mostra que problemas relacionados à energia, né? A gente já mostrou várias vezes fogo em poste que está com sobrecarga. Então, os moradores reclamam dessa situação e eles dizem que é uma tragédia anunciada. Como você falou, 2 pessoas, infelizmente, né, vieram a falecer depois dessa situação. O Carlos Eduardo, de 36 anos, ele estava com o Rodrigo, de 25 anos, eles são amigos, eles estavam sentados em uma calçada ali do Parque Boa Vista, estavam conversando e lanchando. O Carlos Eduardo estava com a moto dele parada ali logo ao lado deles e quando eles foram atingidos por esse fio. De acordo com os moradores, eu fui lá hoje de manhã, conversei com muitas pessoas, todas as pessoas consternadas e muito revoltadas com essa situação. Esse morador que mora bem próximo aonde aconteceu essa situação, ele falou que ele viu tudo e não tinha tempo de fazer nada. Ele falou que é uma situação muito triste, muito difícil e é muito rápido, né? Porque eles foram eletrocutados e as pessoas já não podiam mais chegar próximo. Uma outra moradora falou que o marido dela, que é eletricista, ainda tentou jogar uma corda para tentar tirar eles ali daquele local, porque, como a gente sabe, né, quando tem assim uma descarga elétrica, o local, né, em torno fica com a energia, então pode acontecer que outras pessoas também se acidentassem, então eles não conseguiram fazer nada. E outro detalhe muito triste e também que poderia ter sido uma tragédia ainda maior, Ana. O local que eles estavam é em frente a uma quadra. Essa quadra divide 2 escolas. Uma escola municipal de ensino fundamental, que tem crianças entre 6 e 10 anos de idade, e ao outro lado é uma creche que atende bebês de 6 meses a crianças de 4 anos. E, de acordo com os moradores, fazia apenas 20 minutos que essas crianças tinham sido liberadas da escola. Então, poderia ter sido uma tragédia muito maior. E esse morador que assistiu toda essa situação horrível, ele falou que eles mesmos, ele e as outras pessoas ali da rua já entraram em contato com a concessionária
falando justamente desse poste que o fio se rompeu e acertou aí, né, vitimizou essas duas pessoas, porque tem bastante fio que a gente percebe até que está emendado ou tem uma ponta que não está sendo ligada em nenhum outro cabo, está solta. Então eles mesmos já entraram em contato. Nessa mesma rua tem a outra árvore também que dificulta aí a situação toda, né? Porque a árvore fica esbarrando no fio. Muitos moradores falam que entraram em contato até com a Defesa Civil. Realmente uma situação muito triste. O Carlos Eduardo, ele tinha 36 anos, né? Uma dessas vítimas que era o dono da moto. Eu estive na casa dele hoje, conversei com a irmã dele, a Verônica, falei com as tias, com a mãe dele não está em condições de falar, ela está aqui também no IML, ela está realmente, não é para outra situação, né? É realmente uma coisa de deixar a pessoa em estado de choque. Ele trabalha embarcado, ele é cozinheiro e ele estava desembarcado desde sexta-feira, então ele estava aproveitando para passear pelo bairro justamente para conversar com os amigos. Aí foi nesse momento que ele encontrou o Rodrigo e os dois sentaram ali no meio-fio da calçada, fizeram um lanche, né? Começaram a fazer o lanche e estavam conversando. E outra situação mais difícil ainda, a mãe dele estava me falando que ele morava com ela, né? E ele ajudava ela nas despesas aí do dia a dia. Então, mais uma situação muito difícil. Vamos ouvir a irmã dele, a Verônica Almeida, falando de como que foi receber a notícia dessa tragédia. Eu estava em casa, né? Meu esposo chegou lá pedindo para mim me arrumar e vim. Aí eu já nervosa perguntei, aconteceu alguma coisa com a minha mãe? Minha mãe tinha acabado de chegar. Aí ele falou, não, com seu irmão. Eu falei, meu irmão está morto, aconteceu alguma coisa. Ele falou, só se arruma e vem. Aí descemos, aí vim e fui lá para baixo. Cheguei lá, meu irmão já estava tampado. O Rodrigo também caiu do outro lado. O meu desespero bateu. Aí eu fui procurar saber. Aí o policial me pediu os dados dele, eu passei o CPF que eu tinha de cabeça. Aí a Enel já estava botando o fio que não tinha luz e nada ali. O cabo de aço a qual eles tiraram, eles levaram, que não poderia ter tirado ali por causa da perícia. E aí eu perguntei ao policial, quando a Enel foi embora, e eles falaram o quê? O policial falou, não falaram nada, que nem com a gente eles veio dar informação. Logo em seguida veio o pessoal que era responsável pela Enel, falando que, não, vocês vão atrás do direito de vocês, porque o que aconteceu não deveria ter acontecido, porque muita gente que trabalha na Enel aqui falou que esse fio que caiu não faz parte mais da rede, já era um fio que já era para ter tirado, entendeu? Não é um fio que é necessário ali. Como vocês também vão ver aqui, é muita pé de árvore grande com os fios embolados. E o pessoal da Enel falou para mim que caberia a prefeitura vir para podar as árvores por conta desses fios. Eu falei, não é a prefeitura, é vocês. Porque se está no meio da árvore, como que alguém da prefeitura vai subir para cortar, podendo acontecer a mesma coisa? Gente, e a Verônica citou aí que o cabo foi retirado pela concessionária de energia e agora há pouco ela está aqui no IML, eu conversei com ela novamente e ela falou que foi orientada pela polícia voltar até a delegacia, eles estiveram na delegacia ontem e fazer um boletim de ocorrência exclusivamente dessa situação, já que a concessionária não poderia ter tirado esse cabo do local. Quando os peritos chegaram lá, eles informaram, né, a família que não poderia ter sido tirado porque eles precisavam trabalhar, fazer a perícia ali no local e para saber o que realmente aconteceu. Mas a concessionária, logo depois que aconteceu toda essa situação, eles foram até o local e tiraram esse fio. Então eles vão ter também que ir até a delegacia fazer um boletim de ocorrência só sobre essa situação. A gente ouviu também a Verônica falando de como que está sendo passar por uma tragédia como essa. Hoje a minha mãe está chorando, eu estou chorando, está todo mundo chorando aqui, mas poderia ter, Valéria está chorando também, mas poderia ter outras mães também de alunos chorando. Tinha acabado de romper uma Kombi também com muita criança da creche no local, então foi uma coisa que mexeu muito com a gente. Meu irmão era trabalhador, trabalhava embarcado, era cozinheiro. Ontem, quando eu peguei o telefone para ligar para a empresa dele, o RH já tinha ligado, a gerente dele já tinha ligado, tá todo mundo mexido. Você abre a rede social, só dá a foto do meu irmão e dá uma coisa pesada pra gente, porque a gente não imaginava passar por isso.
Realmente, a gente tem hora que a gente não tem nem palavras para descrever essa situação, né, Ana? É uma situação muito triste, muito lamentável. E lá na casa deles, né, a casa da mãe e do Carlos Eduardo, a Verônica estava lá, ela nos atendeu lá, ela mostrou como que ficou a moto dele, que estava com ele no momento em que aconteceu o acidente. Não sobrou praticamente nada, apenas as ferragens. Ela estava até com um documento da moto, né, mostrando, junto com a foto dele, falando que aquele era um sonho antigo dele, que ele conquistou no ano passado. Ele conseguiu comprar, tem 1 ano mais ou menos, a moto dele, e era a realização do sonho dele. No fim, ele acabou morrendo e a moto dele também ficou destruída. Então, mais um motivo aí de tristeza para a família. A gente falou, né, com a Polícia Civil também, e a Polícia Civil informou que vai enviar um ofício à concessionária de energia para que o responsável vá até a delegacia para prestar esclarecimentos sobre esse assunto, né? E para resolver essa demanda da poda de árvores. Como eu falei, muitos moradores apresentaram protocolos que eles fizeram na própria Enel, né? Na Enel eles relatam vários contatos com a concessionária, mas sem nenhum sucesso. Eles falaram também com a Defesa Civil. Eu conversei com a Rosilene Pontes, ela tem diversos protocolos, inclusive o último é do dia 16 de abril, ou seja, menos de um mês, que ela conversou com a Defesa Civil. Ela falou que ela entrou em contato porque a árvore que fica em frente à casa dela, no emaranhado de fios, começou a pegar fogo. Esse fio, né, e acabou passando para a árvore. Ela entrou em contato com a Defesa Civil e ela até chegou a falar que a pessoa que atendeu ela falou de novo, não foram resolver ainda essa situação e infelizmente não resolveram nenhuma situação relacionada a esses fios que estão, né, no bairro, e também a poda das árvores, que é o grande pedido dos moradores. Vamos ouvir a Rosilene. A Defesa Civil disse que mandou ofício para a prefeitura para mandar fazer a podação da minha árvore. Aí a Enel mandou entrar em contato com a prefeitura. Aí eu falei assim, com a Defesa Civil, pegou fogo na minha árvore, você já mandou ofício para a Enel e não foi fazer a retirada? Eu falei assim, ainda não. E isso já tem mais de 2 anos que a gente está ligando, reclamando e ninguém vem. Aí, dia 16 agora de abril, pegou fogo de novo. Liguei para a Defesa Civil, falei assim, gente, de novo. Eu falei assim, a senhora de novo? Eu falei assim, sim, eu de novo. E a Enel não veio. Não veio. Aí liguei para a Enel, falou assim, a senhora tem até 42 horas para poder vir a emergência. Até o dia de hoje. Até que ontem aconteceu essa tragédia. A dúvida que está na cabeça dos moradores e dos familiares é que se nesse dia 16 de abril, que foi o último contato que eles tiveram aí com a Defesa Civil, com a concessionária de energia, se eles tivessem ido, se essa fatalidade teria sido evitada. E em nota, a concessionária informou que se solidariza com a família nesse momento de tragédia, né, e lamenta profundamente essa situação, mas até o momento ninguém da concessionária entrou em contato com a família. Como eu já falei, eu estou aqui ao lado da família, eles estão aqui ao meu lado e eles até o momento não tiveram nenhum contato. E eles querem saber, né, como que fica a situação do enterro, porque o trabalho do Carlos Eduardo, eles vão arcar com o auxílio funeral, mas tem um enterro ainda, né? Então eles precisam comprar um túmulo. Eles falaram que já foram até o cemitério para ver essa situação e o valor fica em torno de R$16 mil e eles não têm como arcar com esse valor. Então aí eles estão aguardando aqui no IML um contato da concessionária para ver como que vai ficar o enterro do Carlos Eduardo, né? A família está muito revoltada com a situação e também a mãe está em estado de choque. As pessoas estão vindo aqui falar com eles, trouxeram até alimento porque eles já estão há muito tempo esperando.
Outro fato é justamente esse tempo de espera. Eles estão desde 8 horas da manhã, algumas pessoas aqui aguardando a liberação tanto do Carlos Eduardo quanto do Rodrigo, que é o jovem de 25 anos. Eles estão aguardando a liberação do corpo, mas ainda não tiveram essa liberação. Eles foram informados pelo IML que o trabalho hoje está um pouco mais intenso aqui na unidade por conta de que são 5 corpos que estão estão passando por exames, mas a família continua aqui aguardando tanto o corpo para poder fazer o velório e o enterro digno, como também uma posição da concessionária. A prefeitura, a gente questionou a prefeitura sobre essa situação, a prefeitura falou que os moradores precisam entrar em contato nesses casos com a concessionária e sempre anotar esse protocolo, sempre que tiver um contato com a concessionária de energia, fazer essa anotação e ter sempre, é bom se falou com algum atendente, com quem falou, para saber ter tudo direitinho para não ter nenhum problema depois. Já a concessionária fala também, que precisava da prefeitura para a poda da árvore, mas a gente sabe, que esse problema de concessionária com prefeitura não é só aqui em Campos. A concessionária sempre empurra para as prefeituras, essa demanda, mas a gente sabe, como a própria Verônica falou, na entrevista dela, como que vai ser de competência da prefeitura se a concessionária precisa desligar a energia para que as pessoas consigam fazer a poda ou o corte da árvore. Realmente não tem como eles fazerem, senão o acidente pode vitimar ainda mais pessoas, Ana. Olha só, minha gente, primeiro é o seguinte, vamos colocar aqui um ponto bem grande no i da concessionária. Só para não falhar, a Enel, ela é uma multinacional italiana de capital misto voltado para o setor energético. Sabe desde quando? Ela foi criada em 1962. E aí ela expandiu para o exterior no início do século 21. Por que eu estou trazendo essa informação? Porque ela está espalhada em mais de 30 países ao redor do mundo. Em um desses países, Estados Unidos, Canadá, Espanha e, claro, o Brasil. Então já temos aí a Enel desde 1981 atuando em São Paulo. Temos já nos anos 2000 atuando também no estado do Rio de Janeiro. E temos a Enel espalhada em várias cidades do nosso país. Por que eu estou fazendo questão de resgatar essa história? Porque a empresa, de tanto tempo, uma multinacional como essa, precisa melhorar e muito ainda o seu atendimento. Quando eu ouvi a Verônica dizer que falou que entrou em contato com a concessionária e a concessionária devolveu dizendo que era a prefeitura, e a Verônica, que infelizmente perdeu aí o seu irmão, disse não é a prefeitura não, ou seja, a Verônica ciente do que estava falando e ainda assim a gente não teve um posicionamento de uma empresa que deveria sim ter ido lá no dia 16 de abril. 2 anos, como disse a outra moradora. Você de novo? E ela disse também ciente do que estava falando. Eu de novo, por quê? Porque eu estou no meu direito de reclamar. Porque eu estou no meu direito, já que eu pago, porque não é de graça. Aliás, vamos falar aqui uma coisa também importante. A empresa, ela tem uma facilidade de cobrar e de cortar a luz das pessoas. Num piscar de olhos. Você atrasou um mês, atrasou um pouquinho mais, já chegam lá as pessoas para cortarem a sua luz. E aí, na hora do que precisa ser feito, de uma fiscalização mais atuante, de uma presença, de ouvir, recebeu uma ligação de um morador que já está um bom tempo reclamando, tem um protocolo, como disse a prefeitura, explicando em casos assim o que se deve fazer, tem protocolo, o morador tem protocolo, mostrou, por isso que eu perguntei, seria então uma tragédia que poderia ser evitada? Não, tem um descaso da concessionária e a concessionária precisa se posicionar melhor. No sentido também, deveria já estar arcando com todos os custos. Passar por cima de alguns protocolos que precisa, não, porque tem isso, o que a família precisar, estarei aqui para resolver. No mínimo. Sabe por quê? Porque nós estamos falando com pessoas que estavam com o protocolo em mãos. O assunto vai render.
O assunto vai render, o espaço está aberto para a concessionária falar à vontade, para as famílias também, buscando seus direitos. O Carlos e o Rodrigo, duas pessoas, dois profissionais, dois filhos, que nesse momento agora, Letícia e quem está em casa, o pior Dia das Mães para essas mães. O pior domingo que vai ser esse domingo agora que se aproxima. Por isso que aqui nesse momento aproveita esse programa que é de grande audiência, que é o programa do povo, que fala para o povo e fala todas as línguas. Muita força para essas mães, para essas famílias. Ouvir a Verônica falar com você, Letícia, dá vontade de chorar, dá vontade de ter que segurar. Imagina você lá ouvindo ela, porque ela começou a dizer, agora é tudo meu irmão, foto do meu irmão em tudo que é lugar. Gente, olha, dá um jornal inteiro, mas meu editor já está aqui me chamando, porque a gente tem que seguir, eu vou seguir. Mas, sinceramente, é um assunto revoltante, poderia ter acontecido pior, com crianças que estavam ali. E a última, para encerrar, Letícia, porque daqui a pouquinho eu volto com você. Pode chamar. Para encerrar, depois dessas duas mortes, até quando vamos ver isso? Se a concessionária, essa multinacional, não tem competência para atuar, alguém que está acima precisa mandar essa régua aqui para baixo para dizer, ô Enel, vai ter que ser desse jeito ou não. O que não pode é a população pagar desse jeito, dessa forma. Isso não, chega. A gente está vendo várias manifestações, várias reuniões. Eu convoco os nossos governantes, os nossos vereadores, vocês precisam brigar por isso. Precisa ser pauta constante. Chega, não já chega tanto custo que a população tem, ainda tem que pagar com a morte? Letícia, preciso andar. Você quer falar? Eu vou ter que adiantar, porque tem muito assunto ainda e a gente vai voltando com você. Sim. Eu acabei de falar com a Verônica, ela está aqui do meu lado, vocês devem até ter visto, né, que eu estou olhando para o lado. Ela acabou de me falar que a concessionária de energia não entrou em contato com eles. Ela falou que teve uma moça da assistente social da concessionária de energia que esteve aqui, mas passou pelo local, não falou com nenhuma família, só falou com umas pessoas que estavam aqui e eles ficaram sabendo. Mas nenhum contato direto e nenhuma ação eficaz, Ana. Ou seja, a concessionária não está nem aí para essa família. A resposta é essa. E eu vou encerrar, Léo. Eu sei que eu tenho que andar. Me perdoe, mas eu não consigo segurar o que está aqui. A Verônica disse, os profissionais foram lá e tiraram um fio que não era para ter sido tirado. Então eu convoco aqui também a Polícia Civil, a Prefeitura, todo mundo para entrar nessa com essa família. Essas famílias não podem, gente, não podem sofrer tamanha injustiça desse jeito, não.